Aprendizado transformacional, você já ouviu falar disso? É aquele que se dá através de uma observação ativa. Então, o aprendizado transformacional, ele se dá na observação. Ou seja, você aprende a potencializar, você aprende a aumentar a sua potência, sua capacidade de inteligência através da observação. As regras é muito simples. Consiste somente em observar, escutar, calar, julgar pouco e perguntar muito. Esta é a receita básica, simples desse estilo de aprendizado. Até porque, meus queridos, nós sabemos que nós aprendemos pelo meio, através de alguns meios, como a audição, os nossos sentimentos. O nosso sistema nervoso ele está aptamente preparado para estar conectado tudo à nossa volta, tudo aquilo que acontece conosco. Então ele recebe todas as informações, processa, armazena, tanto as imagens, os sons, as sensações que temos no dia a dia e tudo aquilo que durante as experiências da nossa vida estamos sendo expostos. Então, quando nós paramos para observar e perguntar e ouvir, nós aprendemos muitas coisas. Presta atenção. Esse tipo de aprendizado, ele é extremamente básico das nossas vidas. Quando criança, você não lembra que você perguntava muito e ouvia muito? Você observava demais e pensava menos? E você percebeu que através disso a sociedade foi mudando, nós fomos sendo incluídos na sociedade e tudo foi mudando. Então deixamos de pensar e de adquirir através dos sons, das imagens que são captadas no nosso dia a dia, no seu emprego, no seu relacionamento, e muitas vezes não paramos para observar, não paramos para readquirir esta habilidade de questionar, aprender. Mas muito bem, este método ele possibilita você aprender muito mais. Este método faz com que, através da observação, que são enviadas para o seu cérebro, que são enviadas através dos sons, através das imagens e que são armazenadas, eles farão com que você tenha uma resposta melhor, um estilo mais eficaz, uma composição mais equilibrada, tanto dos seus pensamentos, opiniões, sobre cada assunto, mas principalmente sobre você mesmo. Nós temos por hábito, pelo menos é o comum da nossa sociedade, vamos dizer assim, o padrão, aprender de duas formas distintas. A primeira é que é mais defendida e difundida entre a sociedade, que é através da experiência de aprender sozinho. A ideia de você ser autodidata. Então, é uma maneira extremamente interessante, eu até concordo, e não estou aqui para questionar este ponto. Ela é profunda, mas ela é muito demorada. Às vezes tem os seus pontos negativos, como por exemplo, os chineses dizem que o tempo é um ótimo mestre, porém, ele acaba matando os seus discípulos. Este é o ponto negativo de ser autodidata, de muitas vezes confiar somente no aprendizado através das lógicas, da racionalidade, do raciocínio, da racionalidade. Mas é interessante que a segunda forma, que é esta, que a gente vem trazendo desde pequeno, é um pouco mais rápida e pode fazer com que aqueles que buscam os resultados sejam mais satisfatórios para aqueles que praticam a arte de observar, ouvir, questionar e questionar. Esta é a segunda forma. E é interessante que, em muitos casos, ela é extremamente eficaz na vida das pessoas. Se você experimentar fazer isto durante uma semana, e é óbvio que isso tudo é uma questão de treinamento, né? E você vai perceber as confirmações dos êxitos que você tem. É interessante que este método faz você observar tudo aquilo que ocorre na vida das outras pessoas e obter os resultados dela. Até porque observar tem esse sentido, né? De você reparar, de você tomar como ensinamento, você tomar aquilo como uma certa advertência. Observar tem tudo a ver com examinar os acontecimentos físicos, morais que estão à sua volta. Então, esta é a maneira que a observação eficaz, traz para nós, porque quem observa acaba cumprindo, quem observa acaba respeitando,
quem observa as prescrições e os preceitos do ser observado, ele acaba examinando para dentro de si, ele examina para o estudo, ele examina para a prática, e ele acaba ponderando ou tendo uma vantagem a mais de ponderar sobre todas as coisas, principalmente sobre o objeto de sua observação com o qual ele está procurando aprender. Então observe mais. Às vezes a minha história pode estar na pessoa que está à minha frente. Então é interessante que tudo aquilo que passa a ser observado transmite para nós uma habilidade. É interessante que o observador, ele passa a ser um praticante fiel daquilo que está sendo observado, tanto dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, da sua disciplina, da sua forma de agir, só que com uma resolução totalmente diferente, porque a partir de você já tem exatamente uma visão, um norte, por causa daquele objeto que está te oferecendo. Então é interessante que o ato de observar, ele é um gesto constante e ele é importante nas transformações e mudanças, tanto do nosso comportamento, tanto do nosso caráter, e tanto também de ajuda e auxílios dos outros. É interessante que esta arte de você até observar pode influenciar pessoas que estão ao seu lado. Mas tudo isso, meu querido, pode estar acontecendo. Para acontecer, você precisa entender que esta relação que existe entre a observação e o aprendizado se dá exatamente neste princípio. Muitas vezes nós cometemos muitos atos precipitados. Muitas vezes não percebemos que a prova da vida não cai nos nossos pensamentos já preparados, organizados, mas ela cai na própria vida, principalmente nas áreas que nós não sabemos lidar. Daí vem esta questão, porque se nós aprendermos exatamente nos objetos que nós estamos olhando as coisas certas, nós geralmente faremos o que é certo. Porque é interessante que esta observação transformacional, ela vai permitir com que você acabe descobrindo e se descobrindo, achando novas respostas dentro de si e principalmente, fazendo com que todo esse aprendizado venha ter uma ponte, uma interligação entre a sua mente e o seu coração. E além do mais, custa menos sacrifício, porque aquele que se utiliza deste método acaba utilizando até o lado direito de seu cérebro, faz com que a pessoa fique tenha mais envolvimento, mais resposta, mais dinamismo. E essa área você sabe que é poucos acessadas em nossas vidas. Tá aí a dica, É um processo sim, porém um processo eficaz. Pode ser longo para uns, para outros pode ser mais tranquilo. Mas isso depende muito da sua garra, da sua determinação, do grau de profundidade, da sua especulação diante dos objetos que você tem visto. Olha, sinceramente, esse método é um método que geralmente tenho usado na minha vida. Quando eu era criança, minha mãe sempre me orientou a observar a vida como um todo e perceber as experiências, através das experiências das outras pessoas, aquilo que eu podia aprender e não apanhar da vida, como diz os antigos, Então este rico processo vai fazer com que você faça a diferença aonde você está. Esse aprendizado é importante, ele é transformacional, por isso que se chama transformacional, porque a observação direta vai fazer com que a sua vida fique mais simples através da experiência de outras coisas ou pessoas que você vê. E é interessante que você passa a vencer, você passa a ter mais capacidade, você passa a aprender mais, você passa a ser uma pessoa que reflita mais, principalmente observando as coisas que estão ao seu lado. Então, transforme-se para mudar, transforme-se a si mesmo, transforme-se para transformar outras pessoas, ajudar. Faça isso através da observação, observe tudo que está ao seu lado, mas também analise as histórias, analise a sua história à luz das outras histórias. É interessante, você vai perceber que observar vai te transformar, vai trazer para você uma fonte de aprendizado incrível e espetacular. E aí você sabe que através disso você pode aprender em todo o tempo em que você estiver observando. Porque o ato de observar, ela é uma poderosa fonte de informação e de transformação. Então fica aí a dica,
Ouça mais, ouça mais, julgue menos e pergunte mais. Observe, você vai perceber que essa posição te colocará muito mais acima do seu ouvinte, porque quem ouve acaba sendo um avaliador. Quem capta as informações tem mais privilégios do que aquele que transfere. E através de todos os canais de percepções que você passa a ter, você vai sentir, ver e ouvir os efeitos de tudo isso acontecendo em sua vida como algo ou um elemento extremamente mobilizador e transformador de extrema importância na sua vida. Então, tá aí a dica, vamos aprender a observar mais, ouvir mais, ouvir mais, julgar menos e perguntar muito. Você pode fazer isso. Valeu, meu amigo.